Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje no programa nós vamos ter o quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca. Vamos falar sobre a convivência harmoniosa entre gatos e cachorros no mesmo ambiente. Aliás, um grande desafio. Vamos aproveitar as dicas da doutora para saber como conviver esses nossos queridos animais de estimação que são parte da nossa família. Também hoje no programa Mega Profissionais, vamos falar sobre a revisão de benefícios assistenciais concedidos pela Previdência Social. Toda vez que falamos sobre esse assunto, todo mundo se interessa muito, que é aquilo que está indexado à nossa aposentadoria. Mas não é só sobre aposentadoria não, tá, gente? Esses benefícios assistenciais são outros benefícios que a maioria dos brasileiros possui e que, na verdade, desconhecem. Abrindo o programa com chave de ouro, vamos falar de Deus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ensinamento de Jesus, ensinamento de Jesus. Agora, o que significa isso? Simples, pão nosso de cada dia que dai-nos hoje. Será que os ensinamentos de Jesus, por serem muito simples, são simples também no dia a dia? Será que eles são tão simples que podem passar direto? Ou pode ser apenas uma frase comumente falada dentro de uma oração que todos nós já conhecemos? Claro que não. Jesus, na sua infinita sabedoria, através da sua simplicidade, nos ensinou dicas de vida para o resto da humanidade por todos os milênios. Vamos entender agora o que significa o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Seja bem-vinda, Sandra Assis Maia, aqui no programa Mega Profissionais. Tudo bem com você? Semana passada foi um assunto muito bom, muito bom. Hoje é coisa bem simples, né, Sandra? 2 frases. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ensinado por Jesus, dentro da oração do Pai Nosso. Que, aliás, o Pai Nosso, se formos estudar, vai um ano inteiro, né, Sandra? É, completo, né? Tudo que nós precisamos está ali na oração que Jesus nos ensinou. Na verdade, ele deu uma direção para que nós pudéssemos falar e confirmar o que nós necessitaríamos em relação ao nosso diálogo com o nosso Pai, né? E quando os ensinamentos de Jesus, como eu disse há pouco, parecem ser muito simples e passam desapercebidos. Se transforma, inclusive, numa oração mecânica. Né? Aquilo, pronto, já fiz, tá tudo bem, é por aí. Mas o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso, ou seja, a nossa comida, o nosso sustento, dai-nos hoje. O que significa, Sandra? Então, ao primeiro momento, quando a gente ouve, nós pensamos no nosso pão, para a gente alimentar o nosso físico, né? O pão. O pão, não vai faltar o que comer, né? Fala assim, nossa, não pode faltar o pão, né? Todos os dias, o alimento todos os dias. Mas como nós estamos falando aqui da oração que o Senhor nos ensinou, é sempre importante nós pensarmos que tudo que Jesus quis trazer para nós nos ensinar a importância da nossa vida espiritual, do nosso alimento espiritual. Então, quando eu vejo que a base, como nós falamos no último programa, né, venha a nós o vosso reino, né, a presença, o senhorio de Deus na nossa vida, e nós falamos lá dos lírios do campo, né, que nem Salomão, em toda a sua prosperidade, se vestiu maravilhosamente de forma tão como os perfeita, né? E também das aves dos céus, sim, que também não falta o que comer. E assim, nós pararmos e pensar, fala, gente, se as aves do céu são importantes para Deus, os lírios do campo são importantes, imagina nós, que Ele nos dá o livre arbítrio de escolher ter esse pão, né? Ter essa presença, que quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, de ter essa escolha, de escolher esse pão da vida, que é Jesus, e da gente alertar, falar assim, gente, o pão nosso de cada dia, tá falando assim, peraí, se eu viver um dia de cada vez, buscando essa presença, esse alimento, esse pão, o Senhor não vai me deixar faltar nada. E aí, quando a gente fala assim, gente, peraí,
o reino de Deus vem a mim, vem a nós, né? E o pão nosso, Deus está falando, o pão não é só para Sandra, não é só para o Tancredo, é o pão nosso de cada dia, é nosso, nós temos por direito. E às vezes a gente fica com uma ansiedade tão grande, uma angústia tão grande, que a gente acha, vai faltar para mim. Só um momento, deixa eu ver se eu entendi, e eu quero inclusive aproveitar um pouquinho mais dessa fala de Jesus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Por que Jesus então não falou o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, amanhã e para toda a eternidade, ou o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, que somos jovens, amanhã que nós vamos ser maduros e na velhice também? Por que Jesus não falou isso? Por que ele falou o pão nosso de cada dia dai-nos hoje? Será que Jesus não preocupava com o futuro, Sandra? Então, como que nós teríamos de treinar a nossa fé, eu imagino, né? A visão minha, que o Senhor Jesus, ele usava tudo muito de forma com parábolas para explicar. Mas o que acontece? É necessário que nós tenhamos um relacionamento com Deus diário, ter uma presença de Deus diária e acreditar, buscar esse alimento espiritual diariamente. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que eu necessito hoje? Eu necessito de presença de Deus, eu necessito de sabedoria, de toda a instrução de Deus para hoje. Eu tenho que esquecer o meu passado, que tem as mazelas, as decepções, as tristezas, e eu não posso ficar ansiosa com o meu amanhã, porque não vai adiantar. E quantos versículos nos ensina, não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Então, tem a parte quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a vida. Então, assim, tem vários versículos que ensinam, que tem até uma parte que eu sempre gosto de falar, tem um versículo que fala que a cada dia basta o seu mal. Basta o seu mal. Então, o que isso quer dizer? Se eu estou falando de que venha a nós o vosso reino, então eu quero a presença de Deus que venha a mim, através, né, de toda a obra, de todo o preço que foi pago, legal por nós, que é a obra da cruz. Jesus veio, nos ensinou até o Pai Nosso como direção, como oração, para que nós não esquecêssemos de tudo isso. E aí, de forma legal, nós podemos falar que essa presença de Deus, essa presença do Espírito Santo de Deus em nós temos que desejar esse pão de cada dia. O pão de cada dia, ele tem que estar nutrido toda manhã. Por que o pessoal que recebeu o maná que caiu do céu, eles morreram e eles perderam a terra prometida? Eles não tiveram gratidão, eles sempre estavam ansiosos, que não ia conseguir, que não ia dar certo. Eles não agradeciam o que Deus estava fazendo. Então isso é um alerta para nós. Será que nós não estamos agindo como essas pessoas lá do deserto? Que cai do céu, que tem o que comer, que tem o que vestir, que não falta nada, que Deus instrui, que Deus leva, que Deus faz. E aí a gente ainda está murmurando, está reclamando e não está percebendo. Você acrescentou detalhes, eu aqui observando você a falar nesse exato momento, eu estou entendendo que nós temos que tomar muito cuidado quando abrimos a palavra, quando lemos a Bíblia, quando pegamos versículos isolados, porque, na verdade, o que eu estou agora recebendo de entendimento, e me ajude se eu estiver errado, me corrija isso, porque aprendemos juntos. Eu, você e mais 3 milhões de pessoas que estão nos assistindo agora, né? E quantos outros internautas vão nos assistir também, porque essa matéria vai ficar para sempre, né, nas redes sociais. Pelo que eu estou entendendo uma história, ela precisa ter início, meio e fim. Não existe uma história com início e com meio. Ou seja, a palavra de Deus, acredito que não seja diferente. A Bíblia, eu acredito que não seja diferente. Porque teve o Gênesis, teve o início, teve o meio. Só que ela não teve ainda o final, né? Ela tem uma projeção do final, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
que significa isso? Cada vez que você lê, ela vai agir de uma forma diferente para você. Ou seja, aquela palavra está viva, ela está movimentando, embora tenha sido escrita, né? Já esteja ali materializada, mas ela está em movimento. Ou seja, quando Jesus nos ensinou essa questão, pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Sandra já citou, lá na Terra Prometida, antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus. A questão, o que eu quis diferenciar é a diferença daquele maná que caía do céu. O complemento da interpretação. A diferença que ali caía um maná do céu, a pessoa alimentava, aquilo ali era um alimento físico ali, que estava trabalhando para que a pessoa desenvolvesse a gratidão, toda a fé dela. É isso que eu quero chegar. E hoje nós temos o nosso pão de cada dia, que é a obra que foi feita para que nós tivéssemos esse venha a nós o vosso reino, venha a presença de Deus sobre a nossa vida, né, através do Espírito Santo, e que é diferente daquela época. Porque se hoje eu aceito o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, é diferente daquela época. Porque aí eu tenho vida eterna. Eles não, da forma que eles agiram, eles não tiveram essa oportunidade que nós temos hoje de poder falar assim: eu posso, eu creio, eu tenho alimento espiritual, eu vivo isso de forma real, né? É diferente a gente comparar o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que eu quero dizer é complementos de informações. Porque Jesus veio cumprir, né, a palavra. Tanto é que ele muito falava, né? Eu vim cumprir a profecia. De forma legal, ele foi o Cordeiro de Deus, que pagou os pecados do mundo. Isso que eu quero falar para vocês. Então, muito cuidado ao interpretar algumas frases soltas, versículos, e, claro, muito comumente nós gostamos muito dos Salmos, né? Salmos é tão bom, fala tão bem com a gente, né? Mas nós precisamos entender toda a obra, porque senão nós cometemos erros, e erros graves, erros sérios. Como é que nós devemos entender a obra? Claro que não é sozinho. Né? Nós temos que buscar o conhecimento, buscar a Deus, a revelação. E é algo que é muito interessante, Tancredo, assim, às vezes eu fico observando, a gente tem que parar de ser legalista demais e querer buscar uma verdade. A partir do momento que eu busco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu com Deus, não estou falando de local, não estou falando de algo que é irreal, mas é você com Deus, relacionamento, você e Deus. A partir desse momento, Deus vai falar da forma que você vai entender. E de que é a forma, o pão de cada dia, aquele pão que você precisa daquele dia, tá? Você precisa daquele dia de sabedoria, agora, você precisa de paciência. Esse assunto, como nós já delongamos muito, e é claro que vai merecer muito mais atenção de vocês. Busque na palavra sempre conforto, busque ensinamento. E é claro, aqui no programa Mega Profissionais, toda semana você vai receber doses, pequenas doses, mas que vão ajudar muito, assim como nos ajuda também. Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui, muito sucesso para nós. E nós voltamos já já com o programa Mega Profissionais.